Neste vídeo iremos falar sobre o Antigo Testamento, seus personagens e histórias de forma bem resumida, no intuito de dar uma direção para um melhor entendimento da cronologia do Antigo Testamento. A história do Antigo Testamento é rica e complexa, abrangendo desde a criação do mundo até o retorno dos israelitas do exílio. Vamos abordar neste vídeo uma narrativa que aborda os principais eventos, personagens e temas, criação e os primórdios da humanidade, a criação. O livro de Gênesis abre o Antigo Testamento com a criação do mundo, onde descreve que Deus cria o mundo em 6 dias, começando pela luz e gradualmente formando a terra, mares, vegetação, animais e, por fim, o ser humano. Adão é criado do pó da terra, e Eva é feita a partir de uma costela de Adão. Eles habitam no Jardim do Éden, onde desfrutam de comunhão plena com Deus. A queda. A serpente tenta Eva a comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tanto Eva quanto Adão desobedecem a Deus, resultando na perda de sua inocência e na entrada do pecado no mundo. Como consequência, eles são expulsos do Éden e enfrentam sofrimentos, incluindo dor no parto e trabalho árduo, para garantirem o sustento deles e a sobrevivência. Caim e Abel. Adão e Eva têm alguns filhos, entre eles Caim e Abel. Caim e Abel. Caim, o agricultor, mata Abel, o pastor, por ciúmes, e é condenado a vagar como fugitivo. Este ato de violência destaca o primeiro homicídio e o crescimento do pecado na humanidade. Genealogias e Noé. A genealogia de Adão até Noé é apresentada, mostrando a longevidade dos patriarcas. A maldade da humanidade se intensifica, levando Deus a decidir destruir a terra com um dilúvio. Noé é escolhido por sua retidão para dar continuidade à raça humana. O dilúvio. Então Deus instrui Noé a construir uma arca para salvar sua família e um casal de cada espécie animal. Após 40 dias e 40 noites de chuva, a terra é inundada. Noé e sua família são os únicos sobreviventes. Depois do dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com água e colocando o arco-íris como sinal. A dispersão das nações. A Torre de Babel. A humanidade, unida por uma única língua, tenta construir uma torre que chegue ao céu. Deus confunde suas línguas e os espalha pela terra, resultando na formação de diferentes nações e culturas. Os patriarcas. Abraão. Deus chama Abrão, mais tarde se chamaria Abraão, para deixar sua terra natal e promete que ele será o pai de uma grande nação. Abraão demonstra fé, mas enfrenta desafios, como a infertilidade de sua esposa Sara. Após muitos anos, e após o nascimento de Ismael, filho de Abraão com a escrava Agar, Deus cumpre sua promessa e Sara dá à luz a Isaque. Isaque se casa com Rebeca e tem 2 filhos, Esaú e Jacó. A história destaca os conflitos entre os irmãos e a preferência de Isaque por Esaú, enquanto Rebeca favorece Jacó. Então Jacó compra a primogenitura de Esaú com um prato de lentilhas, e através de engano, se passando por seu irmão, recebe a bênção que seria de Esaú. Ele foge da ira de Esaú para a casa de seu tio Labão, onde se casa com Lia e Raquel, e tem 12 filhos que se tornam as tribos de Israel. Jacó luta por toda a noite com o anjo, pedindo uma bênção da parte de Deus e é renomeado Israel, simbolizando sua luta e perseverança. José, o filho favorito de Jacó. José é vendido como escravo por seus irmãos por ciúmes, pois ele era o filho preferido de Jacó e por causa de 2 sonhos que ele teve sobre o que haveria de acontecer. Ele acaba no Egito, onde, após várias dificuldades, se torna governador. Durante uma grande fome, seus irmãos vão ao Egito em busca de alimento, e ele os ajuda levando à reconciliação da família. Escravidão no Egito e Êxodo. Escravidão no Egito. Após a morte de José, uma nova dinastia faraônica surge, e os israelitas se tornam escravos no Egito devido ao medo de sua multiplicação. Chamado de Moisés, Moisés nasce em meio à opressão e é criado na corte do faraó. Após matar um egípcio que maltratava um hebreu, ele foge para Midian.
Deus o chama através de uma sarça ardente e o envia de volta ao Egito para libertar os israelitas. As 10 pragas. Moisés confronta o faraó e, para convencer o faraó a libertar os israelitas, Deus envia 10 pragas sobre o Egito, incluindo água em sangue, rãs, piolhos, moscas, peste, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas e, finalmente, a morte dos primogênitos. A Páscoa e o Êxodo. Antes da 10ª praga, os israelitas são instruídos a sacrificar um cordeiro e marcar suas portas com o sangue para que o anjo da morte passe por suas casas. O faraó finalmente liberta os israelitas, que cruzam o Mar Vermelho, que se abriu em um milagre, enquanto o exército egípcio vai atrás deles, após faraó se arrepender de libertar o povo, e é destruído. Peregrinação no deserto. A aliança no Sinai. Os israelitas chegam ao Monte Sinai, onde Deus faz uma aliança com eles e entrega os 10 mandamentos, estabelecendo as bases para a vida moral e espiritual do povo. Construção do tabernáculo. Deus instrui Moisés a construir um tabernáculo, um lugar de adoração e presença divina, e os israelitas são chamados a contribuir para sua construção. Rebelião e consequências. Moisés, instruído por Deus, manda 12 espiões para explorar a terra prometida. Quando os espiões retornam de Canaã, a maioria deles desanima o povo, levando à rebelião. Como consequência, Deus decreta que a geração que saiu do Egito não entrará na terra prometida, e eles vagam no deserto por 40 anos. Conquista de Canaã. Josué e a conquista. Após a morte de Moisés, Josué lidera os israelitas na conquista de Canaã. Eles cruzam o rio Jordão e enfrentam cidades como Jericó, onde a cidade cai após o povo marchar ao redor dela por 7 dias. Distribuição da terra. Após a conquista, a terra é dividida entre as tribos de Israel, com cidades designadas para os levitas e cidades de refúgio. Era dos juízes. Os juízes como líderes. Após a conquista, Israel é governado por juízes, que são levantados em tempos de crise. O ciclo de desobediência, opressão, clamor por ajuda e libertação é repetido. Juízes notáveis incluem Débora, Gideão e Sansão. Monarquia, reinado de Saul. Israel pede um rei, e Saul é escolhido. Ele começa bem, mas eventualmente desobedece a Deus e é rejeitado como rei. Reinado de Davi. Então Davi, um jovem pastor e músico, é ungido como rei. Ele unifica Israel, conquista Jerusalém e traz a Arca da Aliança para a cidade. Apesar do registro de alguns pecados, Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Reinado de Salomão. O filho de Davi, Salomão, é conhecido por sua sabedoria. Ele constrói o templo em Jerusalém, mas também se envolve com várias esposas e ídolos, levando à divisão futura do reino. Divisão do reino e profetas. Divisão de Israel. Após a morte de Salomão, o reino se divide em Israel, no norte, e Judá, no sul. A idolatria se espalha em Israel sob líderes como Jeroboão. Profetas. Durante os tempos de apostasia, Deus levanta profetas como Elias e Eliseu para chamar o povo ao arrependimento. Profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel também surgem, anunciando juízo e esperança de restauração. Cativeiro e retorno. Cativeiro da Babilônia. O reino de Judá é conquistado pelos babilônios. O templo é destruído, e muitos israelitas são levados ao exílio na Babilônia. Profecias de restauração. Durante o exílio, os profetas como Daniel, Ageu e Zacarias falam sobre a restauração futura de Israel e a vinda do Messias. Retorno a Jerusalém. Após 70 anos, Ciro, rei da Pérsia, permite que os israelitas voltem a Jerusalém. Sob a liderança de Esdras e Neemias, eles reconstroem o templo e os muros da cidade. O Antigo Testamento termina com Malaquias profetizando o ministério de João Batista e em seguida a vinda de Jesus, conforme descrito em Malaquias 3, versículo 1, que diz: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem,
diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias também profetiza acerca da vinda do Messias conforme descrito em Zacarias 9, versículo 9, que diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Assim termina o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma narrativa que revela a relação de Deus com a humanidade, o chamado especial de Israel como seu povo e a promessa de redenção. As histórias, leis e profecias contidas nele preparam o terreno para a vinda do Novo Testamento e a obra de Jesus Cristo. Espero que tenham gostado e que esse resumo tenha sido útil para um melhor entendimento. Esse resumo não substitui a leitura da Bíblia, pelo contrário, ele serve de base principalmente para quem tem dificuldade em se situar na cronologia da Bíblia. Espero que tenham gostado. Se você gostou, curta esse vídeo e deixe seu comentário. Que Deus abençoe, e até o próximo vídeo.